Caros amigos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos aprender a fazer um teletransporte, tá? O que é o teletransporte? Eu vou deixar esse link para vocês aqui da IBM, que é mais ou menos o seguinte. Os computadores quânticos, você não consegue fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Você não consegue copiar o estado de um qubit, tá? E jogar em outro qubit. Não dá para fazer isso, tá? Por causa de um teorema. Na verdade, porque quando você vai querer saber o estado de um qubit, você mede ele, tá? E às vezes a medida não é o suficiente para você compor o estado inicial, tá? Não tem como. Eventualmente, em algum caso particular, você consegue, tá? Tem um teorema chamado teorema de não clonagem, que dá para ser demonstrado de uma maneira muito simples, tá? Não é o propósito aqui das aulas práticas, mas com esse teorema, na versão mais simples dele, você consegue mostrar que existe até um Ctrl+C, um Ctrl+V para um estado muito simples, tá? Que de maneira alguma representaria a realidade de uma computação quântica, porque se você quer uma computação quântica, você não quer trabalhar com estados que são semelhantes a estados clássicos, tá? Então, acreditem, não tem como fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas você pode fazer um teletransporte. E por que teletransporte? Você vai pegar o estado de um qubit e você vai teletransportar para outro qubit, tá? E é teletransportar mesmo, porque você não vai ter mais esse estado do qubit depois que você teletransportar ele. Então, por exemplo, a IBM aqui nessa página, ela explica, tá, como é que funciona isso. Então você tem a Alice com um qubit, tá? E ela quer mandar esse estado para o Bob. Não dá para fazer não dá para ter duas cópias, tá? Não dá para copiar o estado. Você consegue só teletransportar o estado, não é teletransportar o qubit, é o estado, tá? Mas o que não é um problema, porque se os qubits fisicamente são indistinguíveis, se você está teletransportando o estado dele, é como se você estivesse na prática transportando a matéria de um ambiente para o outro instantaneamente, né? Ou não instantaneamente, né? Mas pelo menos teletransportando. Então, como é que você faz isso pela mecânica quântica? Então você tem aqui a Telamon, tá? Que é um terceiro agente. O que ele faz? Ele cria um par de qubits, tá, emaranhados, manda um para Alice e manda um para o Bob. E aí a Alice faz uma série de operações com esse qubit emaranhado. Depois ela faz umas medidas e manda por um canal os bits clássicos que ela teve da medida dele. O Bob pega esses bits clássicos e faz uma série de operações e ele consegue reconstruir, tá? Esse estado desse qubit da Alice. Só que no momento que ela fez a medida, ela perdeu também esse estado, ela não tem mais ele, tá? Quem vai ter é o Bob, tá? Então vamos ver isso na prática, que fica um pouco menos ansioso o negócio aqui. Depois a gente vai fazer alguns comentários. Então vamos lá no nosso Quantum Lab. É bem tranquilinho, é bem rapidinho esse código, tá? Então, novamente, eu não quero que vocês... a ideia aqui não é... Vocês não precisam entender a fundo o que vocês estão fazendo. A ideia é ganhar familiaridade e você aprendendo a programar e depois você se interessando pelo assunto vai procurando informações, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Passo 1 de todos os nossos programas é importar tudo que a gente pode, tá? E aqui eu vou começar com um circuito de 3 qubits, tá? E 3 bits clássicos, tá? Então, 3 registradores quânticos, tá? R$3, uma notação mais simples. E vamos desenhar isso aqui para ver qual é a cara desse negócio aqui, ó. Então, ó, tenho meus 3 qubits e eu tenho 3 bits clássicos aqui que eu vou utilizar para fazer as minhas medições. Então, o protocolo começa da seguinte forma. Eu quero mandar o meu estado do qubit 0 para o qubit 2. Tá? Então eu vou pôr o meu qubit 0 em algum estado. Eu vou colocar ele no estado 1. Tá? Eu poderia colocar num estado completamente genérico, mas vamos simplificar a nossa vida. Tá? Eu vou colocar ele... Eu vou colocar ele no estado 0. Tá bom? E aí...
Eu vou colocar uma barreira também. Tá, depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. E eu vou desenhar esse circuito aqui. Tá? Então, ó, peguei o meu circuito, coloquei agora o qubit 0 no estado 1. E aqui eu coloquei uma barreira. Essas barreiras, elas servem para quê? Alguns programadores falam que é para visualizar melhor o programa. Também ajuda a visualizar. Só que também a barreira, ela é um comando para o computador real. Ela fala, olha, executa tudo que está aqui para trás. Tá? Porque os compiladores, eles tendem a juntar todos esses códigos que você coloca no Qiskit para rodar tudo de uma vez só. Tá? Porém, quando você roda tudo de uma vez só, pode dar umas interferências. Você está rodando muita coisa junto, então você pode rodar por blocos, tá? As coisas e reduzir as interferências, tá? No resultado real. Porém, você vai levar mais tempo, tá? Então, aqui, para esse circuito, o propósito é puramente estético, tá? Para a gente poder separar as coisinhas. Então, o que nós vamos fazer agora? Esse é o qubit que nós queremos medir. Está no estado 1, eu quero mandar ele para o estado 2. Quero teletransportar. Então, o que a gente viu no desenho aqui, essa Telamon, ela vai criar um par de qubits entrelaçados. Então, o que ela vai fazer? Vamos pegar e vamos aplicar no qubit 1 uma porta Hadamard e colocar uma CNOT entre 1 e 2, para a gente entrelaçar esses dois qubits. A gente fez isso no nosso primeiro programa lá. Acho que o programa anterior, que era o estado de Bell. Não sei se eu chamei isso, acho que eu chamei só de entrelaçamento. Tá, então vamos colocar uma porta Hadamard. Uma Hadamard no 1. E vamos colocar uma CNOT com 1 de controle atuando no 2. Tá? Vamos ver como é que ficou isso aqui. Legal, tá? Então coloquei minha Hadamard aqui. Esses dois qubits agora eles estão emaranhados, tá? Então o que acontece? Se aqui ele mide 1, esse aqui ele inverte o sinal, tá? Então aqui mide 1, então aqui que estava 0 vai virar 1. Se aqui está 0, esse aqui está 0. Então eles estão correlacionados agora. Então, o que eu vou fazer agora é... Eu vou olhar para esse... Eu vou colocar uma porta CNOT, tá? No qubit 0 e no qubit 1. Eu não vou explicar por que eu estou fazendo isso agora. Eu tenho que te mostrar a álgebra disso aqui. Mas só faço, tá? Coloco uma CNOT, faz parte do protocolo entre o qubit 0 e 1. E aí nós vamos colocar também uma porta Hadamard. Eu devia ter colocado todos os comandos juntos antes de ficar dando o comando para rodar. Eu vou colocar uma Hadamard no qubit 0 e vou desenhar o circuito. Olha só. Então, ó, chegou para mim o qubit 1. Eu entrelacei esses dois qubits, coloquei uma CNOT aqui e coloquei uma Hadamard aqui. Tá? Então, agora eu vou colocar uma barreira para separar esse circuito, só para para fins estéticos, tá? E vou fazer uma medição. Tá? Vamos só... Então eu vou medir o qubit 0, eu vou jogar no nosso bit quântico. Desculpa, o qubit 0 e o 1. E eu vou jogar eles no bit clássico 0 e 1. Tá? Vamos ver como é que fica esse circuito aqui. Eu vou deixar o código para vocês, tá? Tem coisa errada aqui. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Aqui, ó. É vírgula. Perfeito. Então, legal. Então, agora eu joguei... Fiz uma medida nesse qubit 0. Joguei no bit clássico 1. Desculpa. Eu vou fazer um par de medidas no qubit 0 e no 1. E vou jogar as respostas nos meus bit clássicos 0 e 1. Tá? Então,
O que eu tenho que fazer agora aqui? Tá, agora nós estamos no último passo. Vamos colocar uma barreira aqui. E vamos desenhar de novo. Ok, tá? Nós estamos agora no nosso último passo. O que está acontecendo aqui? Eu quero mandar esse estado para esse cara aqui. Então eu criei aqui, usei um terceiro qubit aqui em cima, tá? Fiz um monte de operações e medi os resultados dessas operações. Agora eu vou mandar esses dois resultados, esses dois bits clássicos para o Bob. E o Bob vai fazer uma operação que vai reconstruir esse estado aqui, tá? Apenas acreditem no que eu estou falando aqui, tá? Depois eu vou explicar por quê. Então ele vai pegar, vai colocar uma CNOT medindo que o qubit 1 vai ser o sinal, ele vai jogar no 2, a CNOT, tá? E vai usar uma porta CZ. O que a porta CZ faz? Ela é um bit flip, também condicional, tá? Então ela vai medir no 2, vai medir no qubit 0 e vai jogar no 2. Tá, vamos só desenhar isso aqui. Opa. Vamos ver. Isso, tá? Então, o que ele está fazendo? O que está acontecendo aqui no circuito? Aconteceu todas essas operações. Aí a Alice aqui fez duas medidas. Do qubit 0, pegou aqui um dígito 01. Fez a segunda medida no qubit 1, pegou 01 e mandou isso por um canal clássico pro Bob. Aí o Bob vai ter uma resposta, vai ser 00, 01, 10 ou 11, tá? Vai ser isso que ele vai receber. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os qubits dele, tá? E o da Alice e vai fazer essas operações aqui. No momento que ele fizer essas operações, o qubit 2 vai ter o estado do qubit 0. Veja que agora o qubit 0 já foi medido, tá? Tipo, o estado dele já está passado para esse aqui, tá? Para esse qubit. Não tem mais. Esse estado aqui não está mais aqui, tá? Ele já está aqui, tá bom? Vamos ver. Vamos medir isso daqui. Vamos ver o que dá. Então, eu vou medir esse qubit aqui no meu bit clássico, no segundo bit clássico, tá? Vamos jogar um simulador aqui, porque eu não vou conseguir fazer esse cálculo em computador real, tá? Já explico por quê. Backend. Vamos chamar o simulador. E aí o meu resultado backend igual simulator. Hoje eu tô ruim, meu Deus do céu. Vamos colocar 1024 simulações. Tá aí, o resultado eu vou atribuir. Resultado. Vou abaixar aqui. E aí vamos visualizar isso aqui. Vamos chamar o nosso programa. E aí vamos plotar o histograma. Em vez de eu ficar procurando erro aqui, é melhor já rodar. E se tiver erro, eu já vou descobrir. Ah, já rodou sem erro. Tá, então, essa é a resposta agora que eu estou medindo no Q2, indo para o bit clássico 2. Então, eu tive essas respostas no simulador. Agora, o que você tem que entender? Esse qubit aqui, esse valor refere-se ao qubit 1, esse ao 2 e esse ao 3. Eu tenho 4 respostas possíveis, mas nas 4 respostas possíveis,
o meu Q2 vale 1, tá? Então eu tenho 100% de confiança que o estado do meu último qubit é 1, tá? E 1 é exatamente o estado que eu joguei aqui no qubit 0, tá? Então eu posso ter várias configurações, mas eu tenho certeza que esse último estado aqui, esse último qubit vale 1, tá? Todas as possíveis soluções. Por que eu não vou rodar esse qubit nos computadores da IBM? Porque eu fiz essas medidas aqui, tá? E os computadores da IBM, quando você faz uma medida, ele não deixa mais você fazer uma operação, tá? Tem como contornar isso aqui num circuito um pouquinho diferente, tá? Nesse link que eu vou mandar para vocês aqui, ó, eles explicam exatamente o protocolo. Tem aqui uma forma um pouco mais robusta de se fazer, tá? Fiz um pouquinho diferente aqui, mas não faz diferença, tá? Mas o mais importante, por que esse negócio funciona? O que está por trás disso daqui? Então, o que você tem que entender, tá? Tá aqui no finalzinho, entendendo o teletransporte. Então, por exemplo, você quer, ele fala, Alice, quer transportar esse estado psi, que está aqui, ó. Eu coloquei ele no 1, mas ele poderia estar em qualquer lugar. Ela quer mandar o psi para o Bob, tá? Então, a Telemon, ela prepara um par de qubits entrelaçados, tá? Aqui, ó, os qubits entrelaçados. Ela vai mandar um qubit para Alice e um para o Bob, tá? Ela vai criar aqui um par entrelaçado e vai mandar um para Alice e um para o Bob. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o par de qubits entrelaçados, tá? Então, a Alice tem esses dois, tá? E o Bob, quer dizer, a Alice está com esse e o Bob está com esse, tá? Isso aqui é só anotação. Aí eu tenho esse meu estado, né? E eu tenho aqui, ó, os meus 3 qubits. Então, agora toda essa parte aqui, ó, do sistema, essas duas operações, elas estão aqui, ó. Primeiro vai entrar uma CNOT, depois vai entrar a Hadamard. Só que é o seguinte, a CNOT, ela tá no qubit 0 e no 1, tá? Então, o meu primeiro qubit, o meu último qubit, que é esse cara aqui, ó, esse estado aqui, eu não vou fazer nada. Então eu vou aplicar nele uma identidade e nos outros dois uma CNOT. Aí, fazendo essa operação aqui, ó, eu fico com esse resultado. Depois eu vou aplicar uma Hadamard, tá? Aqui no primeiro qubit. Quando eu jogo a Hadamard, eu vou atuar só aqui, ó, só nesse estado aqui, ó, tá? Então, eu vou aplicar um produto tensorial com duas identidades, tá? Para esses dois últimos estados aqui. Então, eu aplico a Hadamard e fico com essa resposta, tá? Eu posso depois aplicar a porta Hadamard, o estado final do meu sistema é descrito dessa forma, tá? E eu posso fatorar com os qubits 0 e 1, tá? Essas 4 respostas. Então, o que a Alice faz agora? Ela faz a medição, ela mede o primeiro qubit e o segundo qubit, tá? O qubit 0 e o 1. Se a resposta for 0, 0, então o sistema está nessa configuração. Se a resposta for 0, 1, o sistema está nessa. Se a resposta for 1, 0, o sistema está nessa. Tá? E você tem igual probabilidade de estar em qualquer um desses estados. Acontece que ela vai medir esses estados e vai mandar essa resposta para o Bob. Por exemplo, se o Bob receber a resposta 1, 0, significa que o estado está nessa configuração aqui, ó. Tá? Se ele é 1, 0, ele está nessa configuração, ó. 1, 0 significa que ele está nessa configuração. E aí, o que o Bob deveria fazer, então, para recuperar o estado psi inicial, é só inverter esse sinal. Então, ele faz um bit flip, phase flip, na verdade. Ele só faz um phase flip. Se ele receber 0, 0 como resposta, então, isso aqui já bate com o estado inicial. O estado inicial é psi. Ó, o estado inicial é esse aqui, ó. Ó, esse aqui, ó, alfa em 0, beta em 1, tá? Alfa 0, beta em 1. Então, se ele receber 0, 0, ele só aplica a porta que não faz nada, tá? Se ele receber 0, 1, ele só aplica uma NOT, ele vai inverter, tá? Porque eu tô com alfa em 1 e beta em 0, só quero inverter.
Se ele receber dessa forma aqui, ele só faz um flip. Tá? E se ele receber dessa forma aqui, ele faz um flip e troca a posição. Tá? No caso do nosso circuito, o que nós fizemos? Aplicamos uma porta X, depois a Z, tá? Porque eu sabia que ele ia receber o 1, 1. Tá? Então, é uma série de comandos, você pode deixar esses comandos você pode montar um circuito aqui um pouco mais inteligente, tá? Que vai compor esses resultados. Eu acho que esse circuito que ele fez aqui, eu acho que é o suficiente para pegar todas as opções. Eu preciso verificar depois, tá? Mas é muito simples mesmo e eu espero que vocês façam esse circuito. Eu vou deixar ele escrito para vocês e nos vemos na próxima aula.